Olá, esta edição do Unesp Notícias traz para você uma descoberta de pesquisadores do campus em Araraquara. Eles desvendaram a relação entre a hipertensão arterial e a pressão intracraniana. E ainda, projeto de alunos do curso de Engenharia de Produção em Itapeva usa inteligência artificial para facilitar o diagnóstico de doenças pulmonares. Campus em Botucatu se prepara para receber uma fábrica para a produção de medicamentos usados em pesquisas clínicas. E a expectativa dos calouros 2021 para o início do semestre com aulas remotas. O Unesp Notícias começa agora. A gente abre esta edição com uma descoberta importante de pesquisadores do curso de Odontologia da Unesp em Araraquara. Por meio do uso de um sensor não invasivo, a partir de uma parceria com a empresa Brainford Care, eles conseguiram demonstrar a relação existente entre a hipertensão arterial e o aumento da pressão intracraniana. Ao mesmo tempo, também descobriram um tratamento que controla as duas. Vamos entender quais as contribuições dessa descoberta e como o estudo foi feito. Nós realizamos esses experimentos em duas etapas, né? A primeira etapa foi controlando a pressão sistêmica do animal por meio do telêmetro, por um sistema de telemetria, e esses animais eles eram semanalmente, né, submetidos a uma rápida anestesia para captar a atividade, captar a pressão intracraniana por um sensor que é o sensor não invasivo, né? Então, ele, como o nome está dizendo, ele não faz nenhuma invasão no crânio do animal para que essa pressão intracraniana seja captada. Então, como ele funciona? Né? Nós sabemos que os ossos, né, têm umas suturas entre os ossos cranianos, né? Existe uma sutura, mas essa sutura, apesar de dar uma capacidade, um arcabouço, né, da caixa craniana muito resistente, ele também sofre pequenos movimentos de acordo com o fluxo de sangue, por exemplo, para o crânio. Então, quando o coração contrai e ejeta sangue, esse sangue vai ser bombeado para dentro da caixa craniana e isso realiza movimentos, pequenos movimentos que podem ser captados por esses sensores. E o que nós observamos, né? Conforme o animal vai desenvolvendo a sua hipertensão, no nosso modelo, em 3 semanas, o animal já está hipertenso, ele já é considerado hipertenso, né? Com pressões médias em torno de 130 a 140 milímetros de mercúrio, que é considerado bastante alto. E naquele momento nós observamos que a morfologia da pressão intracraniana estava alterada. Alterada de que maneira? Né? Nós temos, numa condição normal, né, essa morfologia ela se divide em 3 picos, né, que a gente chama de P1, P2 e P3. Né? Em especial, no trabalho, nós estudamos a P1 e a P2, a correlação da P1 e da P2, de maneira que a P1 é a onda mais alta, né? O primeiro momento da sístole cardíaca, onde a pressão intracraniana ela também se eleva por conta do batimento cardíaco, né? E aí, no momento que o coração ele está se preparando entre uma sístole e uma diástole, né? O cérebro, o encéfalo, ele acaba absorvendo aquele fluxo de sangue e ele vai ter uma complacência, que é a capacidade dele exatamente de como se fosse uma esponja, né? De absorver mais líquido ou não. Conforme ele consegue absorver aquele líquido no espaço intersticial e continuar trabalhando de maneira adequada, não é? O que vai acontecer? Ele tem uma complacência boa. Não é? Então, geralmente, essa P2, que reflete essa complacência, é o momento em que subsequente à P1. E essa P2, em condições normais, ela é inferior à P1. Não é? E o que nós observamos nos animais? Quando eles estavam já hipertensos em 3 semanas, essa relação P2-P1, né, que é um índice que nós trabalhamos, estava alterado. De que maneira? A P2 estava maior que a P1. Né? Então, isso significa o quê? Que o cérebro está perdendo a capacidade de complacência, de absorção entre pressão sanguínea, volume sanguíneo, né, e a relação das pressões intersticiais entre as células, né, entre os neurônios. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque mostra para a gente que a capacidade do cérebro está ficando limitada e a capacidade do encéfalo, né, do ponto de vista hemodinâmico, intersticial, está ficando limitado. Nós também realizamos nesse trabalho
em colaboração com a doutora Vinícius, né, da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, a marcação, né, da barreira hematoencefálica, né, da barreira hematoencefálica que protege o encéfalo, né, de substâncias que estão na corrente sanguínea que não devem passar rapidamente para o encéfalo. E nós observamos que, então, após 3 semanas de esse modelo de hipertensão renal, esses animais já tinham, então, já estavam hipertensos, já tinham um comprometimento da complacência, porque a P2 estava maior que a P1, e tinha também um comprometimento da barreira hematoencefálica, de maneira que ocorreu um extravasamento de líquido, né, para o interstício, e isso deve ser o mecanismo de detrimento, de diminuição da capacidade de complacência. E nós avaliamos esses animais até a 6ª semana de hipertensão, que é o momento que ele já está realmente numa hipertensão mantida. Então, durante todo esse desenvolvimento, nós acompanhamos a pressão arterial sistêmica, né, e a pressão intracraniana por meio do sensor não invasivo, e nós traçamos, né, numa das figuras do nosso trabalho, nós mostramos que tem ali um estudo temporal da 1ª à 6ª semana, onde o animal vai ficando hipertenso, né, e a complacência vai ficando achatada, ou seja, a P2 vai ficando maior que a P1, e isso vai comprometendo, então, a capacidade do encéfalo em realizar suas funções, né? Isso num paciente, por exemplo, um paciente que tem crises de hipertensão, ele tem momentos de hipertensivos, mesmo tomando medicamento, é relatado pelos pacientes que eles têm dor de cabeça, eles têm a sensação de tontura, não é? Exatamente essa modificação da pressão intracraniana que causa esses distúrbios neuronais, que são indícios de que alguma coisa não está legal, né? Com essa situação instalada, não é, nós tratamos esses animais com um antagonista de receptor de angiotensina, que é o fármaco utilizado no tratamento da hipertensão da sua uma amplitude muito grande, né? Ou seja, 30% da população do mundo é hipertensa, se não é, ficará, não é? E o tratamento, né, 99,9% desses pacientes recebem a losartana como tratamento da hipertensão. Bom, nós inicialmente pensamos, nós vamos tratar esses animais hipertensos com a losartana, a pressão obviamente vai cair, e realmente a hipertensão, né, a pressão tornou-se já para valores muito próximos da normalidade. Para nossa surpresa, a pressão intracraniana caiu também, mas caiu muito, não é? Ou seja, praticamente restabeleceu uma pressão intracraniana próximo da normalidade. Bom, o que também não gera assim tanta curiosidade nesse momento, porque uma vez que eu reduzi a pressão do corpo, reduzi a pressão sistêmica, a pressão no encéfalo também vai diminuir. Mas o achado muito importante foi que a correlação P2, P1, ou seja, a morfologia da onda, agora medida com o sensor também não invasivo, né, mostrou-se estar restabelecida. Quer dizer, anteriormente, no momento da hipertensão, a P2 era maior que a P1, ou seja, a complacência cerebral diminuída, né, com dificuldades para o sistema nervoso central. Após o tratamento, nós restabelecemos a pressão sistêmica, restabelecemos a pressão intracraniana, mas mas muito mais importante foi a normalização da relação P2-P1, né? Mostrando que esse fármaco, ele não só é importante para baixar a pressão sistêmica, mas ele deve interagir também com receptores do endotélio vascular cerebral, não é? Melhorando então a relação perfusão sanguínea, pressão intracraniana e a complacência cerebral, né? Interessante ainda, né, que tornou o trabalho ainda mais instigante, foi que os revisores da revista do Hypertension, né, uma revista renomada, né, um fator de impacto muito alto, os revisores questionaram os nossos estudos, dizendo o seguinte: bom, mas se você baixou a pressão sistêmica com o losartan, baixou a pressão intracraniana, é óbvio, né, que a morfologia, é óbvio que a pressão ia cair também, a pressão intracraniana, mas a morfologia talvez melhore, talvez não melhore. É preciso comparar com um outro hipotensor, né? E nesses experimentos com outro hipotensor, nós utilizamos a hidralazina, que é um hipotensor, né, de ação periférica, né, predominantemente. E, para nossa surpresa, a pressão sistêmica caiu, mas a pressão intracraniana não. Quer dizer, ou seja, os mesmos animais, ou os animais hipertensos com 6 semanas,
Após o tratamento com hidralazina, a pressão sistêmica normalizou, mas a pressão intracraniana não. A hipertensão arterial sistêmica ela já estava relacionada com o aumento da pressão intracraniana. Mas em que momento isso acontecia, isso ainda não estava totalmente esclarecido. Então nós mostramos o momento exato em que isso acontece, né, esses animais hipertensos. E o interessante disso tudo é que esse estudo nosso, publicado na Hypertension, ele abriu, né, esse estudo ele abre novas portas para novas perguntas, né, para novas investigações. Como, por exemplo, qual que é o papel do ingesta rica em sódio, por exemplo, sobre a pressão intracraniana, ou até, por exemplo, investigação desse modelo da PIC, né, modelo de pressão intracraniana, em outros modelos fisiopatológicos, como diabetes, obesidade, continuar estudando a hipertensão. O sensor da Brain4Care, ele começou a ser desenvolvido há 15 anos, na minha tese de doutorado. A gente começou com um sensor minimamente invasivo, onde a gente tinha ainda que abrir a pele do animal e do paciente e colar sobre o osso do crânio um pequeno sensor. Aí, com a evolução da tecnologia, a gente partiu para sensores não invasivos. O sensor que a gente tem hoje, que a gente usa nessa pesquisa, já é a terceira geração desses sensores, que apresenta maior sensibilidade e ele tem um manuseio mais fácil. Quando a gente fala em experimentação animal, principalmente, mas também quando a gente faz pesquisas com humanos, a invasividade sempre traz problemas no início de projetos, porque você acaba levando riscos aos animais e aos humanos que muitas vezes impossibilitam o desenvolvimento do estudo. Então, quando a gente desenvolve métodos não invasivos, a gente acaba por abrir novas possibilidades de pesquisa e, consequentemente, novos aprendizados. Então, o método não invasivo para monitorizar a pressão intracraniana auxilia nisso. A gente consegue monitorizar a complacência intracraniana de forma não invasiva e, com isso, aplicar em humanos e em animais em estudos que antes eram inviáveis. O sensor tem sido usado em hospitais, em unidades de terapia intensiva, ambulatórios, pronto-socorros, não só naqueles pacientes neurológicos, mas também em pacientes que têm acometimento neurológico em virtude de outras patologias, como, por exemplo, pacientes que têm problemas no fígado, são monitorizados com o sistema para ver se esse problema está levando ao acometimento neurológico. Então, a gente atua numa gama grande de patologias. Então, hoje o sistema é colocado em poucos segundos na cabeça do paciente e em 1 minuto o médico já recebe um relatório com a curva da complacência intracraniana. Com isso, a tentativa é fazer com que o máximo de pessoas possa estar hábil para utilizar e com isso a gente dissemine esse novo parâmetro não invasivo que é a complacência intracraniana, que pode e deve, segundo alguns médicos, ser usado na maioria dos pacientes para ajudar a nortear a terapia, o que pode consolidar, como alguns dizem, um novo sinal vital. Ainda falando de saúde e tecnologia, alunos do curso de Engenharia de Produção em Itapeva desenvolveram um projeto para diagnóstico de doenças pulmonares utilizando imagens de raio-x. Por meio da inteligência artificial, eles criaram um algoritmo capaz de auxiliar os profissionais de saúde na análise das tomografias, principalmente de pacientes com suspeita do novo coronavírus, dando mais agilidade ao processo. Como todos sabem, a pandemia trouxe mudanças no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Itens agora são indispensáveis ao sair de casa, como álcool gel, máscara, às vezes até luvas, cuidado com o distanciamento social. Mas esses itens são essenciais para cada cidadão fazer seu papel perante a sociedade para o combate da Covid-19. Focando nesse mesmo objetivo, nós da Unesp, juntamente com o Centro de Inovações Tecnológicas como o ICMC e o CMEI da USP São Carlos, resolvemos empregar o conhecimento que temos para desenvolver soluções úteis para auxiliar no combate da Covid-19. Montamos assim uma equipe diversificada, com alunos graduando e profissionais como professores e especialistas no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, com base de Deep Learning, Active Learning e visão computacional. Fizemos um algoritmo que identifica
as lesões características do novo coronavírus? Minha área de pesquisa é Machine Learning, mais especificamente voltada à visão computacional. Nesse projeto, nós estamos participando de um desafio lançado pelo Governo do Estado de São Paulo, FAPESP e o Hospital das Clínicas, no sentido de ajudar o diagnóstico de pacientes com coronavírus. Existem várias formas de você fazer esse diagnóstico. O principal delas é através do teste molecular. Entretanto, esse tipo de teste, ele é um teste demorado e nem todos os hospitais, nem todas as regiões do Brasil têm acesso a esse tipo de teste. Então, o objetivo é buscar alternativas para a detecção ou, melhor dizendo, a triagem dos pacientes com relação à presença ou não do coronavírus. Muito bem. Para realizar esse trabalho, nós trabalhamos com um tipo de tecnologia chamada Machine Learning. Essa técnica computacional, ela é baseada no princípio em que você pode ensinar o programa, ensinar o algoritmo, através de determinados exemplos. Então, como é que isso funciona dentro desse contexto do coronavírus? O objetivo é detectar se o paciente está infectado ou não pela Covid-19 através de imagens de tomografia computadorizada. Então, como é que foi feito esse processo? Nessa parceria com o Hospital das Clínicas, foram coletadas imagens de tomografias de mais de 1.000 pacientes. Essas imagens são analisadas pelo computador, por esse programa. Ele identifica características semelhantes dentro dessas imagens, de forma que seja possível classificá-las em dois grupos. Imagens de pacientes que foram infectados pelo coronavírus e imagens de pacientes normais, que não apresentam essa doença. Muito bem. Para nos apoiar nesse desafio, nós fizemos um consórcio com outras instituições, como, por exemplo, a Universidade de Oulu, na Finlândia, e a USP de São Carlos, mais especificamente o ICMC, de forma a juntar esforços para resolver esse problema. A ideia principal do projeto era de criar um algoritmo de rede neural, inteligência artificial, que auxiliasse na identificação e classificação de imagens de caixa torácica por meio de raio-x. O algoritmo trabalha pegando uma imagem de raio-x, observando pontos que ela considera que são pontos de doença, e depois diz qual que seriam as possíveis doenças que estão presentes nessa imagem. A ideia não é tirar o serviço do médico, tirar o serviço do radiologista. Seria de auxiliar esse profissional durante o diagnóstico, onde ele vai fazer o diagnóstico dele, vai usar a expertise dele para falar quais doenças estão presentes. Depois ele passa essa mesma imagem no programa, ela vai fazer essa classificação em um tempo muito pequeno, coisa de milésimos de segundo, e vai ter uma segunda opinião sobre aquela imagem. Possíveis doenças que ele pode não ter visto, possíveis doenças que estão em fase muito precoce de desenvolvimento, que ele não tinha visto, que não é possível ver ao olho humano, olho nu, ele vai conseguir ver por esse tipo de algoritmo. E é basicamente isso que o algoritmo faz. Nesse processo, o que nós fazemos é utilizar imagens que já foram classificadas por médicos. Então, médicos já realizaram a classificação de possíveis doenças existentes nessas imagens. Então, nós utilizamos justamente essa classificação como um professor, ou seja, nós utilizamos essas imagens para ensinar essas técnicas. Quais são as imagens que possuem doenças e quais são as imagens que não possuem essas doenças. Então, por meio da apresentação dessas diversas imagens para essas técnicas, o computador, ou seja, esse algoritmo, cria um modelo e ele é capaz, a partir desse momento, depois do aprendizado, de identificar possíveis doenças em imagens que ainda não foram apresentadas, ou seja, que não haviam sido classificadas por médicos. Então, nesse processo, nós utilizamos essas técnicas de aprendizado de máquina, ou mais especificamente, de aprendizado profundo, que são capazes de aprender por meio da experiência, ou seja, de imagens já classificadas, e conseguem, a partir desse momento, realizar o diagnóstico de novas imagens.
O objetivo, obviamente, não é substituir o médico, né, o radiologista que faz a classificação dessas imagens, mas oferecer um suporte, né, mais um auxílio à tomada de decisão desses profissionais, né, incluindo, claro, agora nós estamos passando por uma pandemia, então isso inclui também imagens de doenças como a Covid-19. Hoje o nosso algoritmo é capaz de identificar e trabalhar com 15 doenças torácicas, inclusive do Covid, né? Temos aqui um desses modelos, né? Não apenas doenças pulmonares, mas também ao entorno da região torácica. E também o nosso sistema de identificação, ele é capaz de ir além um pouquinho de apenas identificar a presença ou a ausência da doença, mas também de fazer a segmentação, que seria indicar exatamente qual o local do órgão que está afetado. No exemplo que eu estou mostrando agora aqui na tela, você consegue enxergar 2 pacientes diferentes, mas com problemas também distintos, e foi possível detectar em qual localidade que foi encontrado aquele problema, tá? E nós tivemos a nossa validação feita no ano passado, participamos do Hub de Inovação do Estado de São Paulo, chamado IDEA-Gov, juntamente com o Hub do Distrito HC, que é do Hospital das Clínicas, e ficamos bastante contentes de alcançar 96,9% de acurácia. Então, tivemos nosso MVP validado aí, tá? Ficamos em segundo lugar nesse desafio. E mais recentemente, 3 semanas atrás, nós encerramos uma outra participação, agora de forma internacional. Participamos dos desafios do Kaggle, e nessa oportunidade eram também aquelas 14 patologias de raio-x torácicas. Tivemos mais de 1.200 equipes participando do mundo inteiro, né? E também tivemos a grata satisfação de alcançar valores acima de 95% de acurácia, né? Então, o que isso prova é que nós estamos com um algoritmo validado e pronto para ser utilizado. Nós temos, inclusive, vários modelos de negócio e também uma necessidade no mundo da saúde em detecções de imagens devido à falta de profissionais da área, e esse nosso trabalho poderia auxiliar tanto em acurácia como também na celeridade, na velocidade com que os resultados sejam alcançados. A participação nesse e outros projetos ressalta a importância da universidade pública no apoio ao combate ao coronavírus, no sentido que ela tem disponibilizado recursos, tanto humanos quanto materiais, de forma que esses profissionais, esses pesquisadores possam se dedicar a esses vários campos de pesquisa e dar sua contribuição para esse desafio que é o combate ao coronavírus. Os próximos passos para essa pesquisa são aplicar esse mesmo tipo de tecnologia para vários hospitais diferentes, para várias instituições, de forma que se possa replicar os mesmos resultados que estamos obtendo dentro do ambiente computacional para o mundo real dos hospitais. A seguir, os detalhes da fábrica de medicamentos que será construída na Unesp em Botucatu para dar suporte às pesquisas clínicas. Fique ligado, nós voltamos em instantes. O campus da Unesp em Botucatu vai ter uma fábrica para a produção de medicamentos biológicos usados em pesquisas clínicas. A estrutura será construída no CEVAP, o Centro de Estudos de Veneno e Animais Peçonhentos. A expectativa é que ela ajude o Brasil a superar uma lacuna no desenvolvimento de biofármacos como vacinas e anticorpos monoclonais. A fábrica, antes de tudo, é um projeto universitário, né? Então, ela é tida também como uma fábrica escola, para que a gente propicie a formação de nossos alunos de graduação e pós-graduação nessa área de biotecnologia. Além disso, ela vai atuar como uma organização via contrato para desenvolvimento e produção de lotes pilotos para ensaios clínicos e pré-clínicos validados pelas agências regulatórias. Ela tem por finalidade principal
levar os medicamentos descobertos, possíveis moléculas candidatas descobertas na bancada do laboratório até a prateleira da farmácia. E para isso, para você descobrir, desenvolver e disponibilizar no mercado, no meio disso existe o chamado Vale da Morte, que é onde o projeto, em geral, para na identificação e caracterização da molécula candidata. O Vale da Morte é um problema mundial, ele vem sendo levantado já há alguns anos, né, pelas principais revistas científicas como um grande gargalo que existe na produção de medicamentos. Porque até então, o comportamento do pesquisador era o seguinte: ele descobria a molécula, ele identificava, caracterizava, patenteava e colocava à disposição da agência de inovação. Isso não no Brasil, no mundo todo. E o que acontece? As agências de inovação é que teria a obrigação de achar uma empresa que quisesse desenvolver o produto. Esse conceito está exaurido, não é mais viável, porque poucas empresas se candidatam a desenvolver produtos. Então, qual é a nova proposta educacional para os próximos pesquisadores, que é o que as revistas do mundo inteiro estão publicando? O indivíduo identifica a molécula, caracteriza, né, desenvolve a molécula, né, faz os ensaios clínicos, registra, e ele, em geral, um aluno de pós-doutorado ou doutorado, ele abre a sua empresa, startup, e se torna um microempresário. Com isso, ele gera riqueza para o país. Esse é um mercado que a gente chama das CDMOs, né, que são aquelas empresas que desenvolvem a tecnologia farmacêutica e preparam os lotes pilotos, extremamente competitivo e necessário no mundo, né? A gente está vendo a importância cada vez mais de estruturas como essa no país, agora na pandemia, que o Brasil tem que importar as IFAs das vacinas para fazer a fabricação própria aqui no país. Com uma estrutura dessa, nós podemos gerar tecnologia para produzir as IFAs no país, por exemplo, né? Nessa questão da vacina que está todo mundo bastante por dentro. Então, não existe outra estrutura como essa na América Latina, com exceção do México, pela sua proximidade com os Estados Unidos. Então, a gente acredita que, assim que estiver em pleno funcionamento, nós vamos atrair multinacionais do ramo farmacêutico para produzir seus insumos conosco. O CEVAP hoje está preparado para atuar em toda a timeline do desenvolvimento de um novo medicamento, que começa desde a sua descoberta de uma molécula-alvo, né? Você testa várias moléculas e escolhe aquelas chamadas candidatas. Essas passam por um processo de pesquisa e desenvolvimento para que a gente encontre a melhor formulação, por exemplo, para ela. Feito isso, a gente parte para os ensaios pré-clínicos exigidos pelas agências regulatórias para o registro desse novo medicamento. Aprovado nessa fase pré-clínica, que são ensaios in vitro e também em animais, a gente parte para os ensaios clínicos, que também estão em alta devido a toda essa questão das vacinas da Covid. Então, são ensaios de fase 1, 2 e 3, onde nós testamos a segurança, principalmente, desse novo produto, o ajuste da sua melhor dose de eficácia e a sua eficiência, né, para ver se realmente funciona numa população maior. Então, hoje o CEVAP está preparado para atuar em toda essa escala do desenvolvimento de um produto. A fábrica vem para somar no sentido de que nós seremos capazes também de produzir esses protótipos. Nós já temos alguns equipamentos que já foram adquiridos para fazerem parte dessa nova estrutura da fábrica. Esses equipamentos, um deles está aqui atrás, né, é um cromatógrafo de alta eficiência e processa grande quantidade, né, de material. E então nós já temos vamos dizer assim, um parque de equipamentos que podem ser transferidos para nova fábrica que terá uma área limpa, que a gente chama, né, só para processar produtos para pesquisa clínica do tipo 3, que é uma exigência da Anvisa
de que o produto envasado seja produzido dentro das boas práticas laboratoriais. Esse é um gap que nós temos no Brasil e isso atrasa por anos, às vezes décadas, que um produto seja aplicado. Então, essa é a visão extraordinária que os pesquisadores tiveram e obtiveram, né, um projeto aprovado pelo Ministério da Saúde, né, da ordem de R$11.600.000, estão disponíveis e com mais uma contrapartida da Universidade de 2 milhões. Nós encontramos esse projeto, por isso a gente abraçou a causa, não só porque conhecia, nem apenas porque a gente é médico, é da área de saúde, mas porque esse projeto tem algumas dificuldades e que a gente fez uma força-tarefa para facilitação. Primeiro foi a liberação da área, né, que aqui na nossa Faculdade de Ciências Agronômicas, que é uma área tombada pelo patrimônio histórico. Então nós tivemos que agir intensamente, né, e tivemos apoio do CONDEFAR nisso, que é quem cuida disso, e nós tivemos, logo no final de janeiro, essa aprovação. E daí teremos que correr contra o tempo, né, porque só então os engenheiros da Caixa Econômica, a engenharia responsável, foram fazendo os ajustes, né, de planilha para se chegar a um valor e a um modelo final, vencendo todas as pendências com a Caixa, para que isso possa entrar em licitação. Então hoje nós estamos na fase da reunião da comissão de licitação. Então, muito em breve, publicamente haverá um edital dessa ordem, né, 13.600.000, para a construção dessa fábrica. Está tudo pronto, projeto, as autorizações em qualquer nível. Então a gente acredita que talvez no final do ano que vem, um pouquinho mais, nós tenhamos no Brasil a primeira fábrica de medicamento, né? Então isso é extremamente importante para a soberania nacional, para a independência da pesquisa. Isso trará benefícios para a ciência, benefícios de royalties para a Unesp. Eu considero um projeto absolutamente estratégico. Ele também vai disputar, né, agora um grande edital da FAPESP, né, que é a formação de centros de ciência e desenvolvimento, também postulará um apoio da FAPESP para que isso possa haver investimento em estudos, em bolsistas, em pequenos equipamentos, para incrementar também esse projeto. Mas nesse aspecto a Unesp está na frente. E está na frente porque tiveram pesquisadores que pensaram um pouco à frente. E nós, como reitoria, além da grande satisfação de oferecer isso para a sociedade brasileira, tivemos o prazer de apoiar fortemente esse projeto. Eu acho que a Unesp está de parabéns. Agora vamos saber quais os eventos online que vão ser realizados pela universidade nos próximos dias na agenda do Unesp Notícias. Seja bem-vinda a mais uma edição da nossa agenda. E para iniciar, trago as informações do 13º Seminário Lapidando Ideias, conversa sobre políticas públicas, que terá como tema a preservação do patrimônio histórico e cultural. Esta é uma iniciativa do Laboratório de Análise Política do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp em Franca. O seminário irá discutir sobre problemas que desafiam as políticas públicas em diferentes áreas e instâncias do governo. As inscrições são gratuitas e vão até o dia do evento, 17 de junho. Para mais informações ou se inscrever, acesse a aba de eventos do site da Unesp em Franca. Já a Unesp em Assis promove o 6º Encontro Regional de Psicologia e Assistência Social. Será entre os dias 15 e 17 de junho, com 2 mesas e uma roda de conversa com a presença de convidados. As 2 mesas serão transmitidas no YouTube nos dias 15 e 17. No dia 16, ocorrem as rodas de conversas temáticas pela plataforma Google Meet. Essas atividades serão apenas para os inscritos. No link que aparece aqui na tela, você pode fazer as inscrições. Elas são gratuitas e vão até o dia 14 de junho. Se você tem interesse em realizar estágio no exterior, presta atenção nessa oportunidade. No dia 23 de junho, às 11 da manhã, a IAEST, Associação Internacional que promove intercâmbio entre estudantes, em parceria com a Unesp, vai realizar um webinar para tirar dúvidas sobre os programas de estágio que oferece. Vamos saber mais informações sobre o evento. A IAEST promove intercâmbio entre estudantes com vínculo universitário em mais de 80 países. Através desse programa, você pode ter uma experiência profissional no exterior, de 1 a 12 meses de duração, dentro da sua área de estudos.
Você ainda receberá uma bolsa auxílio para ajudar a cobrir as suas despesas básicas com acomodação, transporte e alimentação. A Unesp é a parceira número 1 da IAEST aqui no Brasil. Vem saber um pouco mais como participar desse programa no nosso webinar, dia 23/6, às 11 horas. Faça sua inscrição até o dia 21/6, organizado pela Assessoria de Relações Externas da Unesp. Se você ficou interessado, no link que aparece aqui na tela você encontra o formulário de inscrição. O Comitê Local de Ação Cultural da Reitoria da Unesp está promovendo o projeto Fazer e Acontecer do papelão à geração de renda ao bordado como símbolo de resistência. Nós conversamos com a ministrante do curso, Fernanda Machado, que nos dá mais detalhes sobre a oficina. Nós vamos ter aulas teóricas sobre o fundamento da técnica, da cartonagem, que é uma técnica que consiste basicamente em revestimento de peças de papelão para a montagem de peças úteis, como caixas, capas para livros, enfim, utilidades. Nós vamos ter também muitas aulas práticas, para colocar a mão na massa, para aprender mesmo a fazer, Vamos falar bastante de ferramentas e modos de se fazerem essas coisas, cada um tem o seu, a gente vai encontrando aí, quem estiver participando vai encontrando o seu jeitinho de praticar essa técnica. O objetivo da oficina é, claro, ensinar a técnica, mas também explorar a criatividade, daqueles que estão participando, porque a cartonagem é uma técnica muito refinada, mas também muito simples de se praticar. Então, nós vamos aí explorar essa criatividade e trazer muita alegria para o nosso dia a dia, porque tudo aquilo que nós fazemos com as nossas próprias mãos acabam tirando um sorriso do nosso rosto, Não tem como não ser assim. E acho que é isso, Esse é o objetivo da oficina. Nós vamos ter encontros periódicos, vamos fazer amizades, vamos aprender novas coisas. Certamente algumas pessoas que vão participar já sabem, a técnica, então vão acabar contribuindo também. E a gente então vai passar alguns momentos muito legais juntos. Os encontros são abertos para toda a Unesp e para a comunidade externa. As vagas são limitadas e estão disponíveis até o dia 14 de junho. Para mais informações ou se inscrever, acesse o link que aparece aqui na tela. A Unesp em Jaboticabal vai realizar uma aula show internacional com o tema Quem é o novo profissional 5.0? Ela vai apresentar soluções tecnológicas que estão presentes em grandes empresas da América Latina. O evento está marcado para o dia 16 de junho, às 7h30 da noite, pela plataforma Zoom. Os interessados podem se inscrever no link que aparece na tela. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Para mais informações, confira a página do Fala Unesp no Instagram. Desde o mês de maio, o Centro de Pesquisa em Física Teórica da Unesp, em São Paulo, realiza um programa de divulgação científica chamado Física em Casa. A cada 15 dias, às quintas-feiras, às 7 da noite, um físico convidado aborda alguma área de seu interesse de maneira acessível ao público geral. A próxima apresentação será realizada no dia 17 de junho, com o tema O Universo Desconhecido, as novidades das ondas gravitacionais. Ela vai ser ministrada por Cecília Quirente, professora de Física na Universidade Federal do ABC e pesquisadora visitante na Universidade de Maryland e na Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A palestra vai ser transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Centro de Pesquisa. E com isso encerramos a nossa agenda de hoje. Até semana que vem! Nós vamos para mais um intervalo rápido e na volta a expectativa de calouros para o início de mais um semestre com aulas remotas. Continue com a gente!
Na próxima segunda-feira, dia 14, a Unesp recepciona os calouros de 2021. Com as atividades presenciais ainda suspensas por conta da pandemia, a acolhida será também de forma remota. E os alunos da universidade, que vivenciaram um ano inteiro de interações online, podem contribuir muito com quem está chegando. Vamos conferir na reportagem da estagiária de jornalismo, Vitória Silva. Eles esperavam circular por esses corredores, fazer novas amizades e viver intensamente a faculdade. Mas essas salas ainda vão permanecer vazias. Os calouros 2021 da Unesp vão iniciar as aulas no sistema remoto. Eu sempre sonhei com a minha vaga na faculdade pública, desde o comecinho do meu ensino médio. Eu planejava qual que eu queria, qual seria a melhor faculdade que alcançaria meus objetivos, como seria a minha vida, se eu ia ter que sair de casa, se eu ia continuar aqui mesmo, que curso que eu ia fazer. Eu sonhava com o dia que eu ia receber tinta no corpo inteiro pelos veteranos, porque eu tinha sido aprovada, que eu ia nas festinhas, que eu ia conhecer gente do Brasil inteiro, porque uma universidade do tamanho da Unesp recebe pessoas de todo o país, para conhecer novas histórias, novos professores e tudo mais. Eu ia literalmente sair da bolha que eu estava vivendo. Então, as expectativas estão diferentes. Eu diria não que elas estão baixas, elas estão diferentes. Eu quero saber como é que vai ser uma aula de laboratório dentro da minha casa. Eu quero saber como que vai ser aprender matérias novas. Eu quero saber se as pessoas vão abrir a câmera para a gente se conhecer, se a gente vai fazer uma festinha online. Então, as expectativas foram mudadas. Mas não que, ai meu Deus, acabou a minha vida universitária. Eu ainda estou muito animada. Eu tenho certeza que isso vai passar logo pra gente conseguir viver tudo certinho. E eu tô muito feliz ainda da mesma forma e muito esperançosa para esse novo ciclo da minha vida. Esperança é o que move não só os calouros de 2021 que desejam conhecer as unidades universitárias, mas também os estudantes que ingressaram no fim de março do ano passado e ainda desconhecem a rotina de um campus. Eu sou Rogério, eu tenho 18 anos, eu faço matemática no campus de Presidente Prudente e eu entrei no ano de 2020, coincidiu com o ano da pandemia, então eu sou um calouro online, não cheguei nem a conhecer o campus, não conheci nem a cidade. Foi uma experiência muito nova pegar esse ensino online da faculdade, principalmente um curso presencial. Eu nunca tinha tido uma experiência online de curso, de ensino online. Não ter conhecido o meu campus, não ter conhecido a cidade, não ter conhecido as pessoas foi um jeito bem complicado de interação com os alunos, com os demais colegas de turma, e é bem difícil, assim, no começo foi bem... eu tinha pouca esperança, né, de me enturmar, de conversar com as pessoas, mas com o tempo foi desenrolando e foi bem tranquilo. Até que as unidades voltem a receber esses jovens, eles sabem que uma dose de otimismo e outra de prevenção são as principais armas para enfrentar esse momento. Eu acredito que todo o protocolo de segurança tem que ser seguido à risca. Não dá para a gente voltar num cenário assim que ainda coloca a saúde das pessoas em risco. Então, acredito que tem que ficar em casa mesmo. Tem que se cuidar. Estou torcendo muito para que a gente consiga aumentar a vacinação e que no começo do ano que vem seja um período seguro, tanto para os alunos quanto para os professores voltarem. Eu sonho demais com o dia de pisar lá no campus e conhecer os laboratórios e ter a experiência de vida universitária. Então, eu acredito que a Unesp só vai fazer esse retorno quando realmente for 100% seguro para todos, porque é uma coisa que não tem como arriscar, mas as minhas expectativas são das melhores. Eu estou torcendo muito para que seja possível e que a gente tenha logo toda a experiência da vida universitária juntos e aproveitando demais esse nosso novo ciclo. E não são só as aulas que estão no sistema remoto.
Muitos projetos de extensão da universidade também estão sendo realizados assim. É o caso do Coral da Unesp, que conta com grupos em várias unidades e é comandado por regentes profissionais. Com a pandemia de Covid-19, eles precisaram se adaptar para continuar as atividades. E a partir de hoje, você acompanha aqui no Unesp Notícias como esse trabalho está sendo realizado. Eu sou o José Ricardo, regente dos coros da Unesp de Araraquara e de Rio Claro, e trabalho no projeto Coral da Unesp desde 1998, em abril. Então são 23 anos aí de prática. Durante alguns anos eu fui supervisor do projeto, durante 5, 6 anos, e aprendi bastante também nesse período aí. Antes da quarentena, eu trabalhava em Araraquara e Rio Claro, morando em São Carlos, então 2 dias por semana numa cidade, 2 dias por semana na outra, um contrato de 30 horas, então eu conseguia concentrar os trabalhos nesses 4 dias. O trabalho antes, ele envolvia um aspecto virtual, que era a gravação das peças. Gravar áudios, né? Disponibilizar isso numa nuvem para eles e pedir que eles estudem, certo? Então esse era o máximo do virtual que a gente realizava. Em 2021, os regentes se reuniram e começou uma conversa de, eu vou retomar os ensaios, eu vou retomar os ensaios. Eu falei, poxa, mas ensaios como, né? Porque não dá para a gente ouvir 20, 30 vozes ou 40 vozes ao mesmo tempo. O recurso tecnológico não permite isso. Vira uma bagunça, né? Vira um desmoronamento sonoro na cabeça da gente. Então, eu fui experimentando retomar os ensaios com o pessoal. Com o início da pandemia, que nós tivemos que fazer o distanciamento social, nós buscamos formas de interagir através de tentativas de aplicativos de videoconferência, e depois nós aprendemos a mexer com o aplicativo Smule, onde a gente pode cantar e gravar músicas do nosso repertório. Neste ano, nós tivemos a possibilidade de começar a trabalhar as dinâmicas, né, de aula através do Meet. E aí os nossos encontros ficaram muito mais parecidos com o nosso encontro presencial do coral. Mas ainda havia algumas diferenças, ainda há algumas diferenças que são... você não consegue ouvir o seu parceiro de voz, né? Esse trabalho em equipe que o coral tem, o feedback que existe, né, do regente com a gente sobre a voz, sobre a afinação. Então isso ainda faz ainda faz falta. Eu faço aquecimento, né, faço relaxamento, faço aquecimento com eles, e aí eu passo a linha melódica, coloco a partitura no Google Meet, vou lendo voz por voz com eles, vou recordando com eles, a gente não viu música nova ainda, então até acostumar, até engrenar, o ensaio tem sido assim, o ensaio com o pessoal do coral de Rio Claro. Mas eu acabei juntando também outros veteranos que quiseram participar, homens não querem participar, não têm condições de participar, e acho que 4 homens no coral só, e 25 mulheres. Mas o bom é que dá para multiplicar as vozes, caso eu precise gravar uma voz a mais, outro cantor possa gravar uma voz a mais. Então, essa possibilidade existe também. A partir daí, desses encontros, surgiu a ideia da gente fazer os cursos, ou oficinas, depende. Acho que são mais cursos mesmo. E aí cada um se dispôs a colocar
um pouco do seu conhecimento. Eu gosto muito da parte de técnica vocal, então eu me ofereci para dar um curso de técnica vocal, assim como outro colega meu. Então, fizemos a divulgação, e aí surgiram... Nós priorizamos, né, os nossos cantores, né, óbvio, e depois abrimos para a Unesp toda, por sugestão do pró-reitor, que gostou da ideia, e nós adoramos que ele gostou da ideia. Eu me vinculei ao coral uns 3, 4 anos atrás, e eu lembro que naquela época eu estava em busca de me sentir vinculada às pessoas, né? Eu já tinha terminado a minha graduação, o meu mestrado, e eu lembro que eu estava nessa busca, né, de uma turma mesmo, né, de essa sensação de vínculo entre as pessoas. E eu me lembro que foi exatamente o que eu encontrei. Eu acho que a união de vozes diferentes, né, de naipes diferentes, essa composição, ela traz uma harmonia, né, uma construção assim, em conjunto que cria um vínculo muito especial entre as pessoas. Com o início da pandemia, coincidentemente, eu tive que me mudar para Natal para realizar uma parte do meu doutorado. E me veio novamente nessa sensação de desconexão, fora o lidar com o isolamento, né, que acho que ninguém estava muito preparado na época. E, a princípio, inclusive, eu até me afastei das atividades do coral que se mantiveram à distância, né, online, porque eu ainda estava me adaptando com essa transição, né, do mundo real para o mundo virtual. Mas eu senti realmente muita falta. Então, quando a Unesp trouxe, né, de volta essas vivências e, juntamente com elas, eu voltei a participar regularmente dos ensaios, né, online com o Coral Irapuru, foi como voltar para casa mesmo, né? Então, é muito bom sentir essa conexão entre as pessoas. Eu deixo o convite para os que estiverem interessados em participar do Coral da Unesp de Araraquara e de Rio Claro, que agora são um só, que a gente possa se encontrar em breve. Vai ter algum e-mail meu disponível aí escrito em algum lugar, com certeza. E vocês podem escrever para mim, se tiver interesse, em participar. E a distância já não é mais problema. Então, se você é ex-cantor meu, ou se nunca cantou comigo e mora longe, pode entrar em contato. E aí eu passo o meu WhatsApp, ou a gente faz uma chamada pelo Google Meet e fazemos uma avaliação de que voz que você que voz que você tem naquele momento, onde você pode cantar, se você já lê partituras ou não. A gente faz um belo bate-papo. E eu toco algumas notas, peço para você reproduzir, para a gente ver a afinação como que anda. E aí a gente parte para o aprendizado conjunto novamente. Mais um ciclo de 2021. Unesp Notícias fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições na íntegra no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa semana e a gente se vê na quinta-feira que vem. Até lá!